Fala galera, tudo jóia? Paulo Gentil na área. Lembra, eu sou professor e pesquisador. Sou pesquisador com mais de 200 artigos científicos publicados. Já trabalhei com pessoas, desde atletas olímpicos até pessoas que estavam tratando doenças por meio do exercício dentro de um hospital. Sou autor de 2 livros, um sobre hipertrofia e um sobre emagrecimento, que são best-sellers, inclusive premiados na Bienal do Livro de São Paulo. Eu estou aqui hoje falando com vocês, direto de Cancún. Esperei a galera sair para tomar café, né, para ter um pouquinho de tranquilidade, e eu vou explicar algo que tem trazido muito interesse, que são os tratamentos hormonais, especialmente os tratamentos à base da testosterona. Veja bem, eu não estou aqui para falar sobre fisiculturismo, porque isso é algo muito batido e que eu já alertei em diversos vídeos anteriores. Eu também não vou falar de casos extremos, que são pessoas com deficiências severas, sabe? Pessoas que passaram por um processo de castração química, física, sei lá o que. Hoje é algo recorrente e cotidiano que, se não tiver acontecido com você, certamente aconteceu com várias pessoas ao seu redor, que é o chamado tratamento off-label. O que significa isso, né? Significa algo usado fora do que está na bula. Veja só se você nunca se deparou com casos como esse. Muitas vezes uma pessoa apresenta um desânimo, às vezes ela reclama do seu desempenho ou até mesmo do seu desejo sexual. A pessoa tem dificuldade em perder gordura, em ganhar massa muscular, mas quando ela faz os exames, não há uma acusação lá, um diagnóstico oficial de hipogonadismo. A testosterona dela não está consistentemente abaixo dos valores esperados. Então, o que pode acontecer? Como a pessoa está reportando muitos sintomas, muitas vezes ela começa um tratamento. E eu não estou falando daquela dose exagerada, não. Um tratamento com doses baixas, tá? Não é o bombado usando igual louco. Não é a pessoa doente com deficiência severa. É a pessoa que está ali, né? Às vezes ela está no limite, mas o limite mais próximo do limite inferior. E aí, essa pessoa usa doses baixas de testosterona. Eu vou dar aqui um exemplo, né? Do porquê isso pode ser controverso. Por quê? Todo mundo já sabe, tem muito estudo mostrando que a galera que usa de maneira abusiva a testosterona e seus derivados, como os esteroides anabolizantes androgênicos, ela tem um aumento do risco de sofrer problemas de saúde, inclusive morrer precocemente e ter problemas cardiovasculares, de ter infarto, insuficiência cardíaca, parada cardíaca e por aí vai. Só que, por outro lado, as pessoas que têm a testosterona muito baixa, elas também têm riscos de sofrer esses mesmos problemas. Então existem evidências que homem com a testosterona muito baixa também tem alguns problemas cardiometabólicos. Então, existe uma complexidade nesse trato, né? A gente pode ter tanto a questão de alguém usando e melhorar a saúde, quanto alguém usando e piorar a saúde. Entendeu a situação? E é sobre isso que eu vou conversar. Tentar explicar toda essa complexidade. Lembrando que eu tenho um streaming chamado Nerdflix, onde você encontra mais de 300 aulas sobre diversos temas. E aí eu já recomendo que vocês entrem e assistam essas aulas, essa busca sobre testosterona. Eu vou deixar o link tanto no card quanto na descrição do vídeo. Tá bom? Não se esqueçam de deixar o like no vídeo, de colocar para seguir o canal e manter as notificações ativadas, porque assim vocês sempre serão informados de tudo que eu posto por aqui. Então, enquanto isso, vamos ver a nossa vista maravilhosa da varanda. Segue a vinheta, mantenha-se atento e vamos conversar sobre testosterona. Vamos lá, pessoal, como sempre, né, eu vou trazer estudos científicos e aqui vale a pena contextualizar o que esse estudo representa. Ele foi publicado em um periódico do ecossistema do The Lancet. O The Lancet é simplesmente uma das revistas médicas de medicina prática mais importante do mundo. Então, não é qualquer artigo e não foi publicado em qualquer lugar. Além disso, é um estudo que começou com mais de 350 mil pessoas e os dados agrupados são mais de 200 mil pessoas, que foram acompanhadas por um período que vai até 10 anos. Isso é muito diferente de aparecer alguém escrevendo, dando depoimento apaixonado, dizendo, deu tudo certo comigo, ou na minha prática, para mim funciona, no meu consultório funciona.
As pessoas usam 2 dias e vêm dizendo o que elas acham, tá? É importante contextualizar o artigo, porque a galera fica assim, mas como é que eu vou saber se o artigo é bom e é ruim? Cada artigo diz uma coisa. Inclusive, né, como eu falei do Nerdflix, eu tenho essas aulas em que eu falo, que eu ensino você como saber se o artigo é bom, ensino você a entender se esse artigo vale a pena, deve ser levado em conta. Não se preocupe, porque a linguagem é adequada para leigo, para estudante profissional. Então eu vou deixar essas aulas tanto no card quanto na descrição do vídeo. Gente, é como eu disse, o Nerdflix, ele é para todo mundo, tá? Inclusive, muita gente que assiste é assinante, deixe seu depoimento, eu adoro ver o que vocês estão dizendo. Inclusive, se você duvida, né, o tanto que ele é bom, olha só esse depoimento. Galera, assina o Nerdflix. Esse é o perfil do Nerdflix no Instagram, que é melhor que uma faculdade. Porém, precisa da faculdade. Gente, eu concordo com ele nas duas coisas, né? É melhor do que uma faculdade? Sem dúvida. O conteúdo que você vai ver lá, você não vê em faculdade. Agora, por que você precisa de uma faculdade? Você não falou que era para leigo? Sim, gente, é porque o leigo vai aprender como aplicar na sua própria realidade. Mas, para prescrever para outras pessoas, você precisa ter o registro profissional. Então é isso que ele quer dizer, tá? Você vai aprender, você vai dar dicas, você vai colocar na sua realidade. Agora, a prescrição legalmente só pode ser feita para quem tem diploma, mas é foda, né? O cara que assina o Nerdflix e é estudioso, ele acaba sabendo mais do que muito profissional mesmo. Inclusive é um relato que eu recebo pra caramba. Esse é um relato de estudante, né, que aprendeu mais comigo do que na faculdade. R$ 34,90, vou deixar o link no card e na descrição do vídeo. Então vamos contextualizar tudo, tá? Existem evidências muito consistentes. Deixa eu colocar um infográfico. O infográfico é massa, olha só. Então vamos lá, né? O que o estudo está mostrando, então, né? Os pressupostos. Número 1, o que a ciência mostra? Existem evidências muito consistentes de que o abuso dos esteroides anabolizantes, da testosterona e dos seus derivados aumenta muito o risco de doenças cardiovasculares, inclusive gerando risco de morte. Fato. Agora, número 2, também é verdade que existem estudos mostrando que homens com deficiência de testosterona, ou seja, hipogonadismo, também apresentam maior risco de doenças cardiovasculares. Então, o excesso de testosterona faz mal? Sim, mas a falta de testosterona também. Isso gera controvérsia. Por que gera controvérsia? Porque sabendo que a falta de testosterona também é complicada, as pessoas vão apresentar sintomas muito parecidos com o do hipogonadismo. Por exemplo, essa indisposição, a redução na libido, a dificuldade em perder gordura, a dificuldade em ganhar massa muscular. Então essas pessoas que apresentam todas as características do hipogonadismo costumam olhar assim e falar, de repente é falta de testosterona. Aí essas pessoas vão fazer os exames. Só que quando elas fazem os exames, não dá baixo. Não dá abaixo dos valores de referência. Então a pessoa fala, cara, mas tem... É aquela história, né? Tem orelha de gato, focinho de gato, tem olho de gato, tem rabo de gato, tem pelo de gato. Mas não é gato. Tem tudo que parece testosterona, mas não é testosterona. E aí, muitas vezes, o que o profissional vai fazer? Ele vai fazer o uso off-label. Porque nenhum derivado de testosterona, nenhum esteroide anabolizante, nenhuma dessas drogas, elas são recomendadas para quem tem os níveis normais. Então, o que está na bula é só dê para quem tem os níveis baixos. O off-label é dar para pessoas que não se enquadram nesses níveis. E aí, o que vai acontecer? Essas pessoas vão ver a reversão de muitos dos problemas. Elas vão ver a reversão de impotência, elas vão ver a reversão de libido, elas vão ganhar mais massa magra, elas vão perder mais gordura. Então, elas vão reportar os benefícios. E aí vem a questão, se elas estão reportando tanta coisa boa, será que isso é bom? Porque o que é interessante a gente falar, gente, não existe tratamento de testosterona para quem não tem deficiência. Ah, não, mas eu tenho depressão e minha depressão melhorou. Ok, mas o tratamento é off-label. Agora, será que isso é bom? Porque não há recomendação oficial. Testosterona não é remédio para impotência. Não, remédio para impotência tem lá o Cialis, Viagra, né, os genéricos, Tadalafila, Sildenafil, tem tudo isso aí. Não é o tratamento primário para depressão. Depressão tem os antidepressivos, mas a pessoa usa e reporta, né? Igual off-label, as canetinhas emagrecedoras. Eu até tenho aulas no Nerdflix falando sobre remédio para emagrecer. Os remédios para emagrecer, eles são off-label. Começaram off-label, tipo, sibutramina era um antidepressivo, virou remédio para emagrecer. As canetinhas, né, eram remédio para diabetes e viraram remédios para emagrecer. Depois vocês conferem essas aulas no Netflix, também são muito boas. Vou deixar no card na descrição do vídeo. Agora,
Então, diante desses relatos das pessoas dizendo, mas melhorou tanta coisa na minha vida, será que isso vale a pena? Por que é importante a gente dizer um estudo? Porque quando eu falo de casos isolados, tem muito do viés de confirmação. A pessoa que aparece para falar de uma terapia, como a terapia está no hype, é uma pessoa que se deu bem. Essa pessoa vai ganhar um holofote, muitas vezes até porque existe um impulsionamento, uma grana para ela jogar para cima, né? E a outra coisa é que, além desses casos isolados mascararem, né, o que deu errado, muitos desses casos isolados, eles vêm de uma análise temporal insuficiente. Porque muitos danos da testosterona e seus derivados podem se acumular e se manifestar depois de muitos anos. Então alguém que diz, mas eu tenho tomado alguns dias, algumas semanas, alguns meses, ou até mesmo alguns anos, ela não tem o potencial de saber o que vai acontecer de fato, ou o que vem acontecendo de fato no seu organismo e não está sendo detectado. Vamos supor, ela vai tomando de pouquinho em pouquinho, vai tendo lesão nos músculos do coração, aí o coração vai perdendo a capacidade de se distender, de contrair, vai desenvolvendo uma insuficiência cardíaca, isso aí demora para acumular. Vai acumulando gordura no interior das artérias, vai degenerando as artérias, isso aí pode aumentar a pressão de pouquinho em pouquinho, gera sobrecarga, esse vaso pode arrebentar, ter um evento isquêmico. Então, outra coisa importante, é essencial você ter parâmetros, pessoas com parâmetros similares, né, efeito de tratamento similar. Vamos supor, as pessoas vão chegar e vão falar, tem até um vídeo, né, que o médico dizendo, mas se eu posso dar testosterona para uma pessoa que está doente, por que eu não posso dar para uma pessoa que é saudável? Essa é a questão de análise de risco. Então, será que eu dar uma dose baixa de testosterona, a mesma dose, para uma pessoa que está reclamando de todos esses sintomas, e tem a deficiência, e não tem a deficiência, vai ser o mesmo desfecho? Sei lá, na bula está dizendo que você pode dar 200 miligramas por mês, por semana, que seja. Aí eu dou essas 200 miligramas para uma pessoa que tem a testosterona baixa e uma pessoa que não tem. Se eu acompanhar essas pessoas, será que os efeitos colaterais vão ser similares? Entende o que eu estou dizendo? Porque muitas vezes, quando a gente fala do esteroide, alguém vai dizer, mas e a dose? Esse cara tá tomando pra caramba. Não, eu tô tomando só um pouquinho para me manter. Então, isso é o que eu preciso entender, né? Tratamentos similares. Porque muita gente que usa testosterona não usa igual os malucos, suicida potencial. Então entende o que eu estou dizendo? Eu não estou falando da pessoa usar por conta própria, eu estou falando dela ir num médico, eu estou falando dela receber uma prescrição muito mais controlada do que as maluquices do mercado negro. Então não é sobre excesso, é sobre usar doses potencialmente terapêuticas com acompanhamento médico dentro de serviço de saúde. Então não tem nada exagerado. Então, vocês gostam de infográfico, velho? Eu tô fazendo esses infográficos porque eu acho tão bom para ilustrar. Depois vocês me dizem o que vocês acham, né? Olha só que estudo bacana. Ele pegou dados de 123 organizações de saúde. Repara, não é usuário clandestino fazendo bobagem, é o cara que usa com acompanhamento médico. Esses estudos, essas organizações de saúde, elas vinham de 6 regiões: América do Norte, América do Sul, Europa, Oriente Médio, África e a região da Ásia do Pacífico, né? Então, esses dados eram de 358.957 homens. Aí a gente vai para a parte 2. Quem eram esses homens? Eram homens de 30 a 75 anos. Mas por que delimitar isso? Gente, um cara de 20 anos que estiver indo no médico receber testosterona e ele não tiver níveis baixos, ele está forçando muito a barra. Então, né, é melhor tirar essa galera aí que provavelmente está fazendo bosta. Já um cara com mais de 75 anos, ele pode ter vários outros problemas de saúde acumulados ao longo da sua vida, que pode interferir nos desfechos que a gente quer analisar, tá? Legal, então eu tenho essa galera toda, tá? 3. Como é que foi feito o pareamento? Eu pego todas as pessoas que receberam por terem hipogonadismo. E aí eu faço um pareamento. Eu pego pessoas idênticas que não têm o hipogonadismo diagnosticado. Então, por que é importante eu fazer esse pareamento? Porque pode acontecer, por exemplo, né, de eu chegar e pegar pessoas que inicialmente tinham alguma doença, algum problema de saúde. Olha aqui, a pessoa querendo passar. O que você tá fazendo aqui, meu amor? Você tá querendo passar escondida? Passa logo aí nessa bagaça e vai deitar na cama. Meu Deus do céu. Né, vai lá. E já tava me agoniando, eu olhando no canto de olho a pessoa ali passando, olhando devagarinho, vai, ó, você tá aparecendo na câmera, dá tchau pra galera, tchau. Ela vai ali, ó, relaxar enquanto eu treino, tá? Então,
Agora, o foco, quem tem TDAH vai ficar olhando para o canto da tela. Ah, ela se escondeu, muito bem. Aí, ó, vamos lá, doença renal, hipogonadismo, pareamento. Ah, tá, era o pareamento, né? Deixa eu voltar para cá. Então, o que acontece, né? Esse pareamento é importante, porque vamos supor, eu pego uma pessoa com testosterona baixa e essa pessoa já vem com obesidade, com diabetes, sei lá o quê. Então eu tenho que parear essas pessoas, IMC parecido e por aí vai. Agora, por que é importante o pareamento? Olha só, antes, né, de começar o estudo, como eu falei, tinha 358.957 homens. E aí, os homens com hipogonadismo, eles tinham maior risco de ter obesidade, hipertensão, doença renal e tabagismo. Então eram pessoas, de fato, que não eram saudáveis. E isso sugere que, de fato, existe uma tendência de que a testosterona baixa seja ruim. Então, resumo da ópera, né? Dados de 123 organizações de saúde em 6 regiões, mais de 350 mil homens inicialmente. Eu pego esses homens e pego um grupo pareado para ver pessoas similares, e aí eu acompanho essas pessoas por diversos anos. Porque, beleza, começa 2 caras iguais recebendo uma testosterona parecida. Só que um tinha testosterona baixa e o outro não tinha. Será que algum deles vai ter maior risco de desenvolver algum problema de saúde? Algum deles vai ter um risco aumentado de morte e por aí vai? Então essa é a história do estudo, tá? Então, eu estou falando para aquele cara que chega no médico reclamando de uma série de problemas, que parece que a testosterona dele é baixa, mas ela não dá. Sei lá, ela deveria dar abaixo de 300, ela dá 350. Mas ainda assim o cara vai lá e toma uma testosterona, mas nada exagerado. Será que esse cara tem problema? Legal? Sabe como é que eu vou mostrar os resultados? Com outro infográfico para vocês. Será? Gente, vamos nessa. Olha só. O risco de ter eventos cardiovasculares importante aumenta 50% quando um homem recebe testosterona sem ter hipogonadismo. Imagina só que um amigo seu com a testosterona 250 começou a tomar 100 mg de testosterona por semana. Aí chega lá e você com a testosterona 400 toma os mesmos 100. O seu risco de ter problema do coração fica 50% maior do que o dele. Outro dia, né, falaram de um grande amigo meu, treinador Kaká, fisiculturista, que ele toma testosterona repondo. Falaram, mas o treinador Kaká tá tomando tantos miligramas. É, porque ele desenvolveu hipogonadismo pelo histórico de abuso de esteroide no passado. Então ele precisa. Se uma pessoa que não tem um nível baixo tomar, tá lascada. Entende? Para ele, sim. Se você tem um nível acima dos 300, não. Mas não para por aí. Vamos analisar um evento isquêmico, tipo um infarto, um AVC. Se você toma testosterona sem ter deficiência, não estou falando de exagerar, estou falando de tomar com acompanhamento médico mesmo. Seu risco de ter um evento isquêmico aumenta 23%. De ter insuficiência cardíaca. O que é insuficiência cardíaca? O seu coração ele tem que dilatar para receber sangue e bombear para fazer o sangue circular pelo seu corpo. Quando o seu coração não consegue se esvaziar adequadamente, você tem insuficiência. Com o passar do tempo, você tem uma série de problemas, né? Por exemplo, muito fisiculturista. Agora eu estou dando exemplo de fisiculturista, só para vocês entenderem um exemplo de insuficiência. Fica ofegante com qualquer coisa. Tem cara que fala e fica ofegante, provavelmente porque o coração dele não consegue fazer o sangue circular, não consegue oxigenar todo o corpo dele. Ele vive anaeróbio, né? Vive em compensação respiratória. O risco de sofrer uma parada cardíaca aumenta 41%. O que acontece? Então mesmo o uso leve com orientação médica tem risco? Tem. O risco de uma pessoa morrer aumenta 89,5% se ela toma testosterona sem ter níveis baixos. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Gente, vamos lá. Vamos dar exemplos de mundo real para você ver se isso não acontece o tempo todo, se isso já não aconteceu com você ou com pessoas que você conhece, né? Você começa a ver na internet que a testosterona ajuda aqui, ajuda ali. Aí de repente você tá lá e fala, cara, tô me sentindo cansado, bicho, tô sem vontade de treinar, pô, minha potência sexual não tá igual, não tenho nem vontade, né? E quando eu vou, a parada, né, a pipa do vovô não sobe mais, né? Aí você fala, gente, mas eu tô com uma dificuldade de ganhar massa muscular, eu não perco gordura, o negócio tá ruim. Aí beleza, aí você vai no médico da moda, né, esses que aparecem com harmonização facial, né, o meu não é não, velho, o meu é a barba mesmo, tá, eu só fiz o nariz, Dr. Juliano Pelicano, meu nariz ficou lindo, por sinal, não ganho nada pra fazer propaganda não, mas bom profissional, Juliano Pelicano em Brasília. Aí a galera tá lá, aquele médico, né, com dente de Mentex e não sei o que, o cara vai no consultório, aí ele te pede 658 mil exames, é exame de tudo que é jeito.
Aí quando o cara olha o exame, a sua testosterona não está baixa. Mas o bicho faz um somebody love e fala, olha, pelo jeito você é câncer com ascendente em Capricórnio, e aí você tem a orelha direita um pouco mais baixa do que a orelha esquerda, o seu pé tem a unha quebrada no dedo mindinho e tem um pentelho encravado e uma espinha nascendo na bochecha direita da sua bunda. Então, juntando tudo isso, apesar da sua testosterona não estar baixa, somebody love, você precisa, de um tratamento hormonal. E aí o maluco começa numa dose, ele fala, fica tranquilo, que eu vou te pedir uns exames aqui para controlar o risco e vou te passar uma dose baixa. Eu não vou te passar aquilo que os bodybuilder tomam. Bodybuilder é maromba e bodybuilder tomam, né? Vou passar um negócio... E aí, meu irmão, você começa a tomar. Velho, o cara vira o giraia na cama, né? Canguru perneta com duplo mortal carpado, começa a treinar igual um leão. A mágica acontece, maluco. O cara começa a diminuir a barriga, começa a ter uma melhorinha, papapá. E outra coisa importante, os esteroides têm efeitos centrais. Você desenvolve uma sensação maravilhosa, igual você desenvolve com outras drogas. Você desenvolve uma relação emocional, seu sistema de recompensa é ativado. Então, quando você vai falar disso, meu irmão, isso é bom demais, eu tô fazendo do jeito certo, eu tô com acompanhamento médico, minha vida melhorou. Mas tem um problema. Você não está vendo uma destruição gradual acontecendo no teu coração, as suas artérias inflamando, você formando placas de gordura que podem soltar e virar trombos, a sua pressão mais alta causando maior sobrecarga dentro das paredes do sistema circulatório. E aí, velho, essa degeneração gradual faz com que você tenha quase o dobro de risco de morrer. Quase o dobro de risco de morrer. Veja, eu não estou dizendo que todo mundo vai morrer amanhã. Agora, o que significa isso? Imagina que uma pessoa começou a fazer uma terapia dessa tranquila. Ela fez há 10 anos atrás e hoje essa pessoa morreu. Ela fez isso há 10 anos atrás. Eu consigo dizer, com 50% de probabilidade, ou seja, metade da chance de acertar, que essa pessoa estaria viva se ela não tivesse feito esse tratamento. Entendeu a pegadinha? Não, mas todo mundo fala super bem. É claro que fala. Eu não estou dizendo que não dá resultado. Eu estou querendo que você entenda o custo disso para a sua vida. E, gente, daqui 10 anos é muita coisa, cara. Você pode estar com um filho crescendo, pode ter um filho, você pode ser pai, você pode casar, você quer viver mais. 10 anos é muito pouco, se você pensar, né, é muito pouco de vida a se ter. E é muito para você tentar antecipar o que vai acontecer daqui a 10 anos na sua vida. Pô, o menino lá morreu com 20 e poucos anos. Olha que coisa absurda. Então, entenda, a minha recomendação para você é simples. Você só vai aceitar um tratamento se a testosterona estiver de fato baixa. Então você vai buscar alternativas saudáveis para ter bons resultados. Vamos supor, eu estou falando do Nerdflix, que é para todos, e vocês vão ver sobre hipertrofia natural. São aulas em que eu falo sobre a hipertrofia acontecendo de maneira natural, até onde você pode chegar, se tem limite, como fazer isso acontecer. Eu trago inclusive casos de fisiculturista natural que eu fiz parte do acompanhamento e você vai ver que dá para ter bons resultados de maneira limpa. Eu sei que podcasts vão falar o contrário, né? Vão falar só maravilhas, os médicos com 200 milhões de seguidores no Instagram. Pô, tem médico aí que o cara ficou famoso por ser denunciado por práticas ilegais e agora escreve livro dando dica de bem-estar, né? O cara do abacate lá, né? Então o que acontece, gente? Você tem que entender o custo-benefício do que se faz. E como você vai fazer as coisas do jeito certo? Estudando. Eu falei muito do Nerdflix. Eu tenho uma pós-graduação. Essa é para quem é formado apenas. É uma pós-graduação online. Nela a gente passa por tudo. As primeiras aulas falam sobre avaliação, sistema cardiovascular, hormonal, biomecânica. Depois a gente fala da fisiologia, de como a hipertrofia acontece, as mudanças hormonais ao longo da idade, a mesma coisa para o emagrecimento. Depois a gente passa para o treino. No final você vai saber muito, tanto que ela é considerada a melhor pós da história sobre prescrição de treino. Se você duvida, olha esse depoimento. Olha só, melhor pós-graduação da história, reveladora. Valeu mesmo, Paulo. Cara, isso não é a gente falando apenas da boca da fora. Ah, Paulo, pô, é um caso individual que você pegou. Não, são métricas. Foram feitas avaliações e métricas mostrando que essa é a melhor pós-graduação e não poderia ser diferente, porque além de alta qualidade, ela é muito prática.
Vamos supor, muita gente vive na correria, não consegue parar para estudar. Então essa pós-graduação ela tem aulas online. Você consegue separar meia hora do seu dia. Todo dia você assiste uma aula de meia hora. Ai, mas vai ser foda fazer TCC. Você não precisa fazer TCC. Você faz avaliação, passa no módulo e segue a sua vida. Se você tiver dúvidas, tem grupos de WhatsApp com mestres e doutores. Tem lives para tirar dúvidas. Então a gente cercou todas as possibilidades para fazer, de fato, a melhor pós-graduação do mundo sobre prescrição de treino. É muito conteúdo, é muita entrega. E o melhor é que nós temos descontos e valores diferenciados para os seguidores das redes sociais. Eu vou deixar o link da pós, tanto no card quanto na descrição do vídeo. Você vai entrar, você vai navegar, você vai ver lá, cara, biblioteca com mais de 10 mil títulos, um monte de coisa. Depois de você ver tudo isso, você vai ver que ela é barata. Só que aí você vai mandar um WhatsApp e dizer, eu vim das redes sociais do Dr. Paulo, então eu quero um desconto para pagar ainda menos. Ou ter algum brinde, sei lá. E eles vão fazer isso por você, porque a equipe de vendas já está avisada. Então, meus queridos, o que eu falei, Nerdflix é para todo mundo, educação continuada e aprendizado. Além do Nerdflix, se você for formado, faça também a minha pós-graduação. E leve essa mensagem adiante. Um beijo grande, direto de Cancún. Meu amor e eu vamos agora levantar um peso, porque sabe como é que é, né, bicho? Bom, inclusive, é para sair rolando. Aí a gente tenta fazer um bom treino para minimizar o estrago. E lembra, eu ensino sobre bom treino para minimizar o estrago, tanto no Nerd quanto na pós. Hasta la vista!